Bom dia, amigos. Nós vamos retomar hoje um pouquinho da nossa aula de hebraico. Nós vamos estudar hoje os sinais vocálicos. Acredito que eu tenha comentado no vídeo com vocês. O hebraico, embora tenha sons de vogais, não tem representação para elas. Então, o som da vogal existe. A gente fala, o hebraico não tem vogal. Não é isso. O hebraico tem sons vocálicos. Não existe representação para vogais. Para auxiliar a leitura dos textos hebraicos, foram criados alguns sistemas de pontuação que representam os sons das vogais. O método mais utilizado foi o sistema criado pelos maçoretas de Tiberíades. O que era isso? Eles pontuavam, pegavam uma letra qualquer, vamos pegar aqui, por exemplo, a letra Dalet, e pontuavam essa letra conforme o som que eles acreditavam, que a palavra teria. Eles criaram um sistema de vogais que dividiram elas em praticamente dois tipos de vogais. As vogais longas e as vogais breves. Das vogais longas, nós temos da classe A o câmetz, ele era colocado abaixo da letra, e ele tem um som de A aberto, por exemplo, na palavra casa. Também nós temos a vogal breve, patar, só um risco sobre a letra. Ele tem um som de um A um pouco mais fraco, por exemplo, na palavra manha. Esse man é o som do patar, um A um pouco mais fraco. Por exemplo, a palavra banana, seria o patar, o câmetz no primeiro A do ba, e dois patar seguido, banana, um A fraco. Vogal de classe longa E, nós temos o tsire e a vogal breve, o segol. No caso aqui nós teríamos da e dan. Advirto vocês que no hebraico moderno já não existe diferença nenhuma entre esses sinais vocálicos. E isso é uma estimativa de que no hebraico bíblico tinha essa diferença. Porém, não é errado não diferenciar essas vogais. O tsire, dois pontos colocados sobre a letra, teria um E fechado, por exemplo, como a palavra você. Enquanto que o segol são três pontos, e ele tem um som de um E mais aberto, como na palavra aberto, flecha, fecha. Dificilmente você fala fecha a porta, você fala fecha. Portanto, um E aberto como no segol. Não chega a ser um acento grave, como por exemplo na frase ele é médico. Não é tão aberto assim, mas levemente aberto esse E. Nós temos uma outra vogal longa, que é o tsire yud. Há um yud à frente e o tsire embaixo da letra. O som dessa expressão é o mesmo som do tsire, o som de E. Por exemplo, você vai achar essa formação em alguns construtos, por exemplo, a palavra bet, que é a palavra casa no seu estado construto. Betel, casa de Deus. Apesar que tem um yod na frente, você não vai me falar beit el, é bet el. Sirei yud, vogal de classe longa. Vogais de som de classe I, nós temos o hirik e yud, um ponto abaixo da letra antecedente e um iod na frente. Por exemplo, vou fazer mais perto aqui. Nós temos esse formato aqui. Di, longo.
E nós temos o hirik, que é apenas um ponto, e ele pode estar sob qualquer letra, até mesmo do Yud. Então aqui, por exemplo, seria sem o Yud na frente, Di, hirik, hirik e Yud. Duas vogais de classe longa para o Holem, que é um ponto sobre a letra, e o Holem Vav, ou Holem Waw, ele vem sobre o Vav. Por exemplo, aqui, o Holem estaria sob a letra. Como, por exemplo, a palavra Moshe, você vai ver desse jeito. Do. Ou poderia estar com o Holem Vav. Do. A vogal de classe de vogal breve, ele chama Kametz Hatuf. Ele é idêntico em aspecto ao Kametz, porém ele tem som de O. Senhores, preste atenção numa coisa. O hebraico não tem som aberto de O. Não existe O em hebraico. Então, por favor, não me digam nunca Boker Tov. Um Tov não existe. Apesar que existem vogais de classe breve O, não quer dizer que esse O é aberto. Até mesmo esse é aberto aqui, da palavra aberta, flecha, fecha, é questionável se realmente existiu em hebraico. Quanto mais um som de O, por favor, não me confundam isso. É feio. Por último, nós temos a vogal de classe U, que nós temos a vogal longa. Ele é chamado de shuruk, ele é um vav com um ponto no meio. Por exemplo, du. E a vogal breve, chamada de kibbutz, são 3 pontos abaixo da letra. Du. Luzinha apagada. Quero comentar com vocês o seguinte. Existem alguns sinais que foram colocados desde muito cedo na língua hebraica. Eles são chamados conhecido pela expressão latina mater lecionis. São sinais que ajudam a leitura, por isso que chamam mater lecionis, mãe da leitura. São consoantes, porém, da forma como estão inseridas no texto hebraico, elas não têm função de consoante, elas representam vogais. Elas são consideradas vogais invariavelmente longas, elas não podem sair do texto. Vou dar um exemplo aqui para você. Primeiro eu vou te mostrar quais são elas. A mater lecionis, Yod, Aleph, Re, Vav ou Waw. Essas são as mater lecionis. Yod representando o som de I ou E. O Aleph, som de A e E. Raramente O, raro. Re, som de A e E. Vav, som de U ou O. Geralmente O. Um exemplo de uma mater lecionis. Aqui a palavra Torá. Percebam a palavra Torá. Ah, que legal! Primeira coisa que eu percebi é que eu consegui ler Torá sem o auxílio dos sinais maçoréticos.
Ótimo. E como que eu vou saber onde não tem sinal massorético a pronúncia? Sinais massoréticos servem apenas para um início da leitura para você conhecer o som que tem. Porém, essa é a forma correta de ler a palavra. Você não precisa se apegar em sinais massoréticos. É como andar de bicicleta com aquelas rodinhas. Quando é criança e não sabe andar de bicicleta, coloca a rodinha, mas quando aprende a andar de bicicleta, tira a rodinha. Então, aqui nós temos a palavra Torá. Quantas consoantes nós temos na palavra? 4. Tav, Vav, Resh, Re. Torá. Agora percebam, o Tav está com o seu som pleno consonantal de T. O Vav não está com som consonantal, ele está representando um som vocálico. O Re não está com seu som consonantal. Você não está pronunciando ele. Ele está representando um som vocálico de A. Torá. Consoantes, consoantes, consoantes. Representando sons vocálicos. Nós temos uma outra palavra. Palavra Rosh. Veja, o Resh está com seu som pleno consonantal. O Shin também, mas o Aleph não está com seu som consonantal. Ele está representando uma vogal de classe O. Rosh. Às vezes, pode ser que a mater lecionis, além de um som vocálico, está representando um som consonantal. Então, você leia tanto como a vogal, como a letra. Você vai achar, por exemplo, depois eu escrevo para vocês, a palavra mitzvotav. Ela tanto representa uma mater lecionis, quanto também um som vocálico. O que vocês também perceberam é que o sistema de vogais em hebraico, nós temos, por exemplo, um ditongo, que é o tsire e yud. Mas isso aqui você não fala como duas vogais, como um ditongo perfeito em português. Ei. Você fala com um som só de E. Por exemplo, mais uma vez, a palavra Bet-El, casa de Deus, Bet-El, Betel. Você não vai falar Beit-El. Existem pessoas que criaram uma teoria, não poderia ser mais absurda, de tentar pronunciar o tetragrama. Criaram vogal nisso aqui tudo. Então, o que eles colocam como possível pronúncia? I, A, U, Ru. E Yud como consoante. Esse Re como uma vogal. O Vav como outra vogal, criando um ditongo. E esse Re como consoante sem uma vogal final. Isso aqui que eles colocam. Eles se esquecem de algumas regras do hebraico. Isso aqui não existe. Não seria assim que falaria essa palavra. Quando eles não colocam que seria até outras vertentes aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu vejo muito material circulando na internet. O hebraico, num princípio, não existia o som de E e nem o som de O. Mas esses sons foram
passaram a existir, foram adaptados para a língua e constam nela em palavras muito antigas, em formas muito antigas. O pessoal se baseia num triângulo. Nós poderíamos fazer assim. Entre a vogal A e I, entre a vogal A e I surge a letra E. Entre a vogal I e U surge o O. Como assim? Você vai falar ai, 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 e, ai, e, surgiu o E. A mesma coisa, iu, 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 surgiu o som de O. Porém, não quer dizer... Aí eles usam uns triângulos que mostram bem isso. A, I, U. Aqui o E, aqui o O. Para tentar convencer de que existem 3 sons no tetragrama de vogais seguidas, como se existisse um tritongo em hebraico. Isso não existe, isso é conversa fiada. O E, quando passou a existir, foi plenamente incorporado ao hebraico, assim como a letra O. Por exemplo, a palavra Torá, da forma mais antiga que nós conhecemos, ela já tinha o som de O. Toma-se alguns empréstimos. No árabe não existe o som de E. Porém, nem sempre nós vamos ter sons iguais em línguas primas. Eu cito como exemplo do português e o espanhol, que são línguas primas, a letra J e a letra X. São completamente diferentes. No espanhol, o J tem som de 2 R's. Tanto que o Don Juan se escreve com J. E a gente lê J com um som completamente diferente. O X também, o México, o CH do espanhol é diferente do nosso CH. O nosso tem som de sh, o dele tem um som de ch. Porém, ele não fala Chile, mas fala Chile. É diferente, é como se aqui tivesse um T. Veja, são línguas primas. Todas derivantes do latim. E nós temos diferenças de pronúncias, de sons. Então, basear-se no árabe para falar de hebraico e tem as suas problemáticas também, por não ser a mesma língua.